Cara, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Amanhã não tem mais tempo. Amanhã só a gente se vai lamentar se não faz. Deixa a vida, deixa a alma, deixa o corpo, deixa tudo aí afora, caralho. Mas todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer acontecer. Tá, gente? Ferretti, primeiro eu queria que você comentasse sobre a relação que você tem com a torcida do Vasco, que grita a todo tempo o seu nome, e você fez questão de comemorar o gol com a torcida, né? Cara, é uma relação que a gente tem desde o início, desde que eu cheguei aqui, a força de goles, de entrega, de sacrifício, mas a gente sabe também que está em um time grande, que tem que responder todos os jogos. Eu gosto muito dessa exigência que a gente tem, mas é isso, muito feliz. A gente tem que seguir trabalhando para tentar conquistar algo com este clube que é muito grande e que acho que conquistando algo vai deixar o nome marcado na história do clube. Salve, salve meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia, um abraço para cada um de vocês, já peço para Papai do Céu que abençoe aí os nossos dias, uma ótima quinta-feira para todos nós, para você que vai estudar, você que vai trabalhar, você que vai ficar em casa, você que, enfim, vai fazer seus afazeres nesse dia de hoje. Você que está nos acompanhando, nos assistindo, primeira coisa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pelo seu carinho, tá, meus amigos? Eu vou pedir para vocês aqui já ficarem ligados no nosso vídeo até o final, porque a gente vai falar dos possíveis adversários do Vasco na Sul-Americana. Tem 4 times nesse momento que o Vasco pode enfrentar. Teremos alguns jogos da Sul-Americana nessa quinta-feira e a gente vai ter a definição dos grupos, sabendo então quem será eliminado ou não, né, no caso da Libertadores da América. Com isso, né, os eliminados da Libertadores vêm aqui para as chaves da Sul-Americana. Aí a gente vai saber quem será o adversário do Vasco. Eu vou falar sobre isso, jogos da Libertadores, né, corrigindo. Vamos falar também sobre o atacante Elinho, cria do São Paulo, que está jogando lá no Toluca, né, e com aquela passagem muito boa pelo Red Bull Bragantino. Vamos falar sobre o volante Jair, que deve permanecer no Vasco. Vamos falar sobre a Vasco SAF. Tivemos uma decisão importantíssima na tarde dessa quarta-feira a favor da atual gestão do nosso clube. Vamos falar também aí de uma situação envolvendo uma polêmica de patrocínio no Vasco da Gama, um esquema de rachadinha ali, um esquema de comissão. Caiu por terra, veio à tona, a diretoria do Vasco descobriu uma situação, a gente vai aqui trazer para vocês. E vamos falar também, é claro, do nosso menino Ryan Vitor, cria da nossa base, que está aí surpreendendo a todos nós nesse ano de 2025. Vem fazendo um bom trabalho, né? E é claro, a chegada do Fernando Diniz ajuda ainda mais para que esse trabalho aconteça. O Ryan já vinha numa evolução esse ano. A gente já reclamou muito dele aqui, mas após a chegada do Diniz é notório que de fato, literalmente, é outro jogador, positivamente falando. A gente vai abordar também esse assunto, então já dito isso, já vou pedir para vocês aí apertarem seus cintos de segurança, tá? Porque tá começando mais aquele vídeo, naquele jeitão, aqui no nosso canal, no Madruga Vasco. É isso aí, rapaziada, mais uma vez, bom dia, bom dia, bom dia e alegria, né? Meus amigos, ó, já vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal por algum motivo, não sei qual é que é, clica no botão aqui abaixo, inscrever-se, é de graça, não paga nadinha, ajuda aí o crescimento do nosso canal. Deixa também o gostei, né, o tal do joinha também para nos ajudar. E se tiver interesse, compartilhe o nosso vídeo aí, escrito compartilhar embaixo também. Compartilhe o nosso vídeo para mais amigos e amigas torcedores do Vasco, para que fiquem por dentro do nosso gigante. Lembrando que o nosso canal é de informação, mas também de opinião, né? Nosso canal não tem muro, eu dou sempre o meu parecer em cima dos assuntos do Vasco da Gama e sempre trabalhando com muita seriedade, prezando pela verdade e também, é claro, prezando aí pelo nosso amor em comum
ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então dá essa força pro amigo. Se aparecer o botão escrito IPAR Vídeo, clica também, não vai pagar nadinha. Você vai ganhar pontos com o YouTube e o nosso canal também ganha pontos. Ajuda aí o nosso sonho a se tornar realidade. Valeu, galera. Dito isso, vamos aqui dar início então ao nosso conteúdo. Se tratando da Conmebol Sul-Americana, né, a competição onde o Vasco ainda se mantém vivo até o momento, o Vasco que vai enfrentar uma das equipes que forem eliminadas lá da Libertadores da América. E o que acontece é o seguinte, tivemos já um jogo e tem mais 3 jogos nessa quinta-feira que vão definir aí os grupos lá da Libertadores da América. Tivemos Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil, 2-1 para o Independiente del Valle. Neste exato momento, antes dos jogos acontecerem dessa quinta-feira, o adversário do Vasco é o Independiente del Valle. É um time chatinho, né? Mas dá match, dá jogo. E o Vasco é o Vasco, né, gente? Poxa, a camisa do Vasco é mais pesada, né? O Vasco jogando com o apoio de sua torcida, já está definido, o Vasco vai definir em casa, né? Neste momento seria o Independiente del Valle. Porém, todavia, entretanto, a partir das 7 horas da noite de hoje, teremos alguns jogos também que vão definir essa situação. Por exemplo, Racing e Fortaleza. Se o Fortaleza perder, provavelmente pode enfrentar o Vasco, tá? Isso mesmo. Temos aí também o Olímpia que enfrenta o Bulu-Bulu. O Bulu-Bulu pode ser um dos adversários do Vasco. E temos também o Colo-Colo da Argentina que vai enfrentar o Bucaramanga, que também pode ser um dos adversários do Vasco. Então, existem 4 possíveis adversários do Vasco neste momento, né, na próxima fase aí de playoffs de mata-mata da Sul-Americana. Independiente del Valle, Fortaleza, Bulu-Bulu ou Bucaramanga. E a gente vai ter a definição desse confronto na noite dessa quinta-feira. E é claro, eu vou trazer para vocês na nossa próxima edição de Madruga Vasco, depois dos jogos ali, né, como sempre aqui, nesse finzinho de noite para início de madrugada, eu vou trazer para vocês então, nessa virada de quinta para sexta-feira, já aí um panorama geral do nosso próximo adversário na Copa Sul-Americana. Tá bom, meus amigos? E agora, se tratando do nosso atacante Ryan, ele que vem se destacando, né, apenas com 19 anos, 18 para 19 anos, jogando com a camisa do Vasco, renovou o contrato há pouco tempo. O Fernando Diniz vem fazendo um trabalho maravilhoso com esse rapaz, né? A gente aí várias vezes criticou, o torcedor criticou ele, e ele esse ano vem aí dando a volta por cima. Fato é que a gente toma conhecimento que o Besiktas da Turquia teria sinalizado um interesse em contratar o Ryan por 7 milhões de euros, algo em torno de 45 milhões de reais, mais ou menos seria o valor, né, que o Besiktas estaria disposto a colocar na mesa. Mas o Vasco entende que dá para conseguir mais. O Vasco falou que não libera o Ryan por menos de 15 milhões de euros, ou seja, quase 100 milhões de reais para contratar o atacante do Vasco. Que o Diniz já falou que o Ryan tem tudo para crescer, para chegar, para ser top aí do futebol brasileiro e até mesmo no futebol europeu. O Ryan, que ainda é novo, tem apenas 18 para 19 anos, tem uma boa imposição física, tem velocidade, falta um pouco mais de frieza cara a cara, mas vem mostrando repertório e qualidade, sobretudo nos últimos jogos. Então, aquilo que parecia para nós aí mais do que pedra cantada, que o Ryan não tinha qualidade para jogar no Vasco, tá parecendo que a gente se enganou. E pode ser que o Vasco consiga fazer uma das maiores vendas da história do clube, caso o Ryan continue jogando o futebol que ele vem demonstrando nos últimos jogos. O Vasco tem interesse de conseguir no mínimo aí de entre 90 a 100 milhões de reais. É claro que esses valores vão oscilar de acordo com o desempenho do atleta. Caso o atleta performe em alto nível, esses valores podem aumentar. Se ele não performar em alto nível, esses valores podem, é claro, vir a baixar. Mas como o próprio Fernando Diniz afirmou, quer contar com o Ryan, não pretende descartar o Ryan agora do elenco, até mesmo para o Vasco aproveitar a qualidade do garoto enquanto ele ainda está jogando no Vasco, para quando chegar a hora que ele estiver maduro, que ele estiver pronto para ser vendido, aí sim, para o Vasco fazer um dinheiro muito alto, amarrando uma das maiores vendas da história do clube. Assim como disse o Fernando Diniz, ele ainda tem muitos frutos a render e pode ser um grande jogador também, jogando no futebol europeu. Dito isso, vamos falar um pouco do atacante Elinho. O atacante Elinho é cria da base do São Paulo, né, lá da base de Cotia, é um bom jogador.
um jogador que joga simples, finaliza legal, né, tem bons números com a camisa do Red Bull Bragantino, por onde atuou em 2 ocasiões, aonde foi emprestado pelo São Paulo Futebol Clube, tanto que atuou bem, que despertou olhares, chamou a atenção lá do futebol mexicano. O Toluca do México, que outrora já havia contratado o Pedro Raul e também o zagueiro Luan, cria da base do Vasco, agora o Toluca investiu, né, no fim do ano passado, investiu na contratação do Elinho. E o Elinho não conseguiu ainda desabrochar o seu futebol naquele alto nível que ele vinha jogando aqui no Brasil com a camisa do Red Bull Bragantino. Fato é que o empresário do Elinho, o Giuliano Bertolucci, né, ele que tem alguns jogadores também no Vasco, enfim, Bertolucci tem bastante contatos no mundo do futebol, Bertolucci estaria disposto a ajudar o Vasco, porque o Bertolucci também é empresário do Fernando Diniz, então estaria disposto a ajudar Vasco e Fernando Diniz nessa próxima janela. E aí o nome que surgiu seria o nome do Elinho. O Bertolucci estaria disposto a fazer uma ponte, a tentar um empréstimo do Toluca, né, gente, junto ao Vasco da Gama para o Elinho, para ele continuar atuando aqui no Brasil, tendo rodagem, uma vez que lá no México ele não é titular absoluto. Mas a gente toma conhecimento na noite dessa quarta-feira de que, na verdade, o Toluca sinalizou que tem sim o interesse, a vontade de contar com o jogador para a temporada. Então vamos aguardar. A gente sabe que o Giuliano Bertolucci estaria disposto a fazer essa ponte, a chegar lá com os mexicanos, trazer ali o Elinho aqui para o Vasco por empréstimo, para dar aquela desafogada na folha salarial lá dos mexicanos, para o Toluca poder trazer algum outro jogador também por empréstimo, para o Elinho tentar voltar a reencontrar seu futebol jogando no futebol brasileiro, onde ele já está muito bem adaptado, né, jogou muito bem aqui no Brasil. E é claro, para o Vasco também tentar preencher essa questão aí de reforços para a gente ter aí um plantel de qualidade no ataque. Mas nesse primeiro momento me parece um pouco mais difícil, porque o Toluca sinalizou que pretende continuar com o jogador, pretende contar com o Elinho, ainda que esteja em baixa lá no México, eles querem contar com o futebol do jogador, é claro, uma vez que o Toluca investiu mais de 40 milhões de reais na contratação do atacante brasileiro. Tá, meus amigos, fica o registro em relação ao Elinho. Se tratando do volante meio-campista Jair, nosso camisa 8, Fernando Diniz foi taxativo, foi categórico ao ser perguntado, indagado sobre essa situação na entrevista coletiva pós-jogo, ali diante do jogo do Melgar em São Januário. O Vasco venceu por 3-0, né, nessa noite maravilhosa que passou de terça-feira, deixou todo mundo aí em êxtase, né? O Diniz afirmou que o Jair simplesmente não tinha sido relacionado para jogos do Brasileiro, porque ainda existia uma possibilidade do Jair ficar ou não no plantel. Não só ele, mas como vários outros jogadores que o Diniz estava e ainda está avaliando, porque tem 10, 11, 12 dias que o Diniz chegou no Vasco da Gama. Tá? Então o Diniz afirmou que por ele o Jair fica, o Jair tem qualidade, ele gosta do futebol do Jair, tá? Mas o Diniz também ali soltou, também deixou na entrelinha, na entrevista, que é o seguinte, que o Vasco quer tentar diminuir a questão salarial. Então a informação vinda do próprio técnico do Vasco hoje o Vasco quer ficar com o Jair, o Diniz quer ficar com o Jair, o Pedrinho quer ficar ali com o Jair no plantel do Vasco, tá? A comissão técnica quer o Jair quer ficar também no Vasco, ou seja, todo mundo quer que fique do jeito que está. A única questão o Vasco entende que o salário está um pouco salgado demais e deve acontecer aí nas próximas semanas algumas rodadas de negociação entre, é claro, a diretoria do Vasco, o próprio jogador e seu staff, seu empresário, para tentar aí amarrar, né, essa permanência do Jair aqui no Vasco da Gama. Lembrando que o Jair tem contrato com o Vasco até dezembro, mas em junho o Jair já ficaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro. Por isso esse burburinho. O Vasco quer a permanência do Jair, o Jair quer que ele fique, o Diniz também quer que o Jair fique no elenco, mas o Vasco tenta negociar as bases salariais. A informação que a gente tem que vem direto da boca do nosso treinador, né, na coletiva de imprensa após o jogo contra a equipe do Melgar. Tá, meus amigos? Fica então o registro. Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a SAF. Tem uma notícia boa, né?
uma notícia boa, né, gente? Olha, os desembargadores, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira, indeferiram o pedido da 777 Partners, tá, meus amigos? E deu em favor ao CRVG, ao Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo, né, o direito do controle acionário permanente até este momento. Então, o que significa? Tudo normal, vai seguir tudo na forma que se encontra neste momento. Hoje, a SAF é gerida, né, o percentual da SAF é gerido pelo Vasco Associativo, a Vasco SAF ela é gerida pelo Vasco Associativo, com 69% dos direitos econômicos, dando 31% dos direitos econômicos pertencentes ao grupo norte-americano 777 Partners. Ou seja, hoje quem manda na SAF é o Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo através da liminar. Essa liminar foi julgada porque a 777 pediu o julgamento dessa liminar, tentando derrubar essa liminar para tentar reaver o controle da SAF do Vasco, mas os desembargadores mantiveram do jeito que estava. Isso significa que foi indeferido, indifere, ou seja, não ficará diferente, ficará da forma que está. E a forma que está é a seguinte forma: o Vasco da Gama Associativo ainda controla 69% dos direitos da SAF, 31% seguem no controle da 777 Partners. Lembrando que segue ainda em curso o arbitral na Fundação Getúlio Vargas entre Vasco e 777 Partners, e segue também o processo correndo na Justiça Comum do Rio de Janeiro. Então é uma vitória momentânea, é uma vitória que não cabe recurso para 777, não tem recurso nessa situação, já foi dada a liminar pelo juiz, agora os desembargadores confirmaram, né? Então continua assim e a 777 não pode retirar essa liminar. E isso dá um respaldo muito grande para a atual gestão do Vasco seguir no trabalho, seguir no comando, até mesmo nas tratativas de negociações para uma possível venda da SAF no futuro. Algo que ainda é embrionário, algo que a gente tem que tratar com muito respeito, cautela e calma, porque, como eu já mencionei para vocês diversas vezes aqui no canal, uma coisa depende da outra, né? Qual é o investidor que vai chegar aqui e despejar rios de dinheiro para comprar a SAF do Vasco da Gama e descobrir que amanhã ou depois ele não é o sócio majoritário, e descobrir que amanhã ou depois tem uma outra pessoa que vai também beber da fonte, né? Então ninguém quer gastar rios e rios de dinheiro para comprar uma coisa e amanhã ou depois ter uma insegurança jurídica para saber quem é o dono de fato daquela situação, que no caso, é claro, é a agremiação, é o nosso clube de futebol com quase 130 anos de muita luta, história e glórias, que é o nosso Vasco da Gama. Então, meus amigos, situação: o Vasco segue controlando a SAF, a 777 segue fora do controle da SAF do nosso clube, e seguem também em curso ali todas as situações que acontecem no arbitral, na Câmara da Fundação Getúlio Vargas e também na Justiça Comum do Rio de Janeiro. O Vasco, é claro, tenta reaver as ações da Vasco SAF. A 777, por sua vez, afirma que não, afirma que fez tudo que estava no contrato, afirma que é uma sócia legítima e que tem direito ali de exercer a sua sociedade na também Sociedade Anônima de Futebol do Vasco da Gama, a nossa SAF. Então, meus amigos, o Vasco segue no controle e agora tem aí pela frente o desafio de tentar tirar a 777 do quadro de sócios da SAF do nosso clube. Tá, meus amigos? Vamos aguardar. Outra situação que eu quero falar com vocês aqui, que é muito, muito, muito importante. Isso aí é o assunto mais polêmico desse conteúdo. Muita gente passou batido nesse assunto ou falou ali 30 segundos só para trazer a informação e jogou para a galera e pulou fora, né? Comigo não tem essa, tá? Eu criei o canal porque eu sou Vasco, eu criei o canal porque eu gosto da verdade, e eu criei o canal porque eu, como vascaíno, gostando da verdade, estava me sentindo muito enganado por outros vascaínos. Por isso a gente tem um canal aqui na internet, pra gente dividir o nosso amor pelo clube, mas também trabalhar com a verdade. E olha só a informação que a gente tomou conhecimento. A informação veio do GE. Globo, confirmada pela diretoria do Vasco. A informação é a seguinte, tá? De que a diretoria do Vasco descobriu
através de algumas minutas contratuais ali, através de alguns documentos que tem no contrato firmado entre Vasco da Gama e Betfair, né, que a Betfair é a atual patrocinadora master do Vasco da Gama, através ali de uma varredura nas minutas e no contrato da nossa patrocinadora master, a diretoria do Vasco descobriu que tinha um intermediário que estava tentando pagar de gaiato para receber uma comissão alta, hein, comissão gorda, aí envolvendo o patrocínio master do Vasco da Gama. Mas a diretoria do Vasco, por sua vez, não efetuou nenhum pagamento de comissão, investigou essa situação aí, e agora, meus amigos, a diretoria vai deixar que o Ministério Público tome aí a frente da situação. É o seguinte, gente, o Vasco, lá em 2024, no ano passado, o Vasco acertou com a Betfair, né? Hoje é a nossa patrocinadora master, estampa a nossa camisa na frente, né? É uma patrocinadora do mundo das bets, das casas de apostas. Ela é sediada lá em Portugal, algo que ajudou muito nessa ponte para eles serem patrocinadores masters do Vasco da Gama, esse laço que o Vasco tem com Portugal, né? Antes do Vasco acertar com a Betfair, o Vasco chegou a estar palavrado com a Estrela Bet por conta de trâmites burocráticos, documentações, isso não aconteceu. A gente chegou até a anunciar na época aqui no canal, né? A Esportes da Sortes chegou perto de acertar com o Vasco, mas desdenhou muito do Vasco, diminuiu o nosso clube. Outras bets também tentaram e não tiveram êxito. E o Vasco chegou a um acordo bem bacana com a Betfair. Esse acordo nos prevê 45 milhões de reais por ano fixo ao Vasco da Gama para estampar na camisa a sua logomarca da Betfair, podendo chegar até 70 milhões de reais por ano, batendo algumas metas contratuais, alguns gatilhos, né? Se o clube se classificar ali, se o clube fizer tantos pontos aqui, se o clube conseguir ali avançar de fase nessa competição aqui e coisa e tal, juntando todos os gatilhos contratuais. Hoje é o seguinte, o Vasco recebe fixo garantido da Betfair 45 milhões de reais por ano, podendo chegar aí a até 70 milhões de reais por ano. Até aí, ok, todo mundo entendeu, né? Então vamos lá. No meio de toda essa situação, surge o nome, aonde a diretoria do Vasco achou estranho. A diretoria do Vasco achou estranho porque apareceu ali em diversas minutas, situações do contrato, o nome de MG de Albuquerque, SA Marketing, né? É o nome de uma empresa cujo o nome fantasia que ela opera atualmente é o Mad Fortune. Só para esclarecer aqui, tá, gente? Para quem de repente não é do mundo do business, dos negócios, não é empreendedor, não tem conta PJ, né, CNPJ. Quando a gente fala nome fantasia, é o nome que a gente vê nas placas, né, nos outdoors, né? É o nome que aparece para todo mundo. Mas o registro mesmo lá de empresa, na maior parte das vezes, é sempre outro nome. Tá? Então o nome que aparece aí nos registros é a Mad Fortune. Tá? Mad Fortune. Tá bom? Por trás desse nome, né, que é o nome no registro, é MG de Albuquerque SA Marketing. Esse é o nome da empresa. O Vasco ali analisando as documentações, encontrou, a diretoria do Vasco, melhor dizendo, encontrou o nome de um suposto intermediário dessa transação, chamado Marcelo Gentil. Marcelo Gentil, que lá na alta cúpula da Betfair, ele estava já conhecido como Marcelo das Comissões, que era o tal do Marcelo que estava entrando em contato com eles em relação às comissões. Então o Vasco viu que não tinha nada previamente firmado em contrato, nada ali especificado, mas só deixando no ar, de que esse Marcelo Gentil teria intermediado essa chegada da Betfair no Vasco e teria firmado ali um acordo de cavalheiro ali apalavrado, e aonde entraram algumas minutas ali no contrato do Vasco da Gama, dessa empresa, MG de Albuquerque SA Marketing, ou a Mad Fortune. Só que o Vasco descobriu junto à Betfair
que a Betfair não estava sabendo de nada de pagar comissão para uma terceira pessoa, para uma outra empresa que não a VascoSAF. E na diretoria da VascoSAF, a antiga gestão hoje já não tem mais ninguém, que na época era o Lúcio Barbosa. Então o Vasco evitou que isso acontecesse. Estava previsto, tá, um pagamento de 7% do valor firmado no contrato em 6 parcelas. Então vamos lá. Se o valor aí fixo são 45 milhões de reais, 10% são 4 milhões e meio. Tira mais ou menos 1,5 milhão aí. O camarada aí ia pegar brincando aí 3 milhões de reais, né, por baixo aí do Vasco da Gama em comissões, dividido em 6 parcelas. O Vasco, a diretoria do Vasco descobriu isso e acabou com esse esquema. Eu dou o nome desse esquema, que é muito comum aqui no nosso país, diga-se de passagem, de rachadinha, né? Rachadinha, porque é aquilo. O cara oportunista, soube que tinha um clube querendo patrocinador, conhecia alguém da empresa que queria patrocinar alguém e fez essa ponte. Até aí não é crime. O errado é fazer isso sem o consentimento do clube e sem o consentimento da empresa. Ao que me parece, o Marcelo Gentil prestou serviço, né, para alguma pessoa física que trabalhava no Vasco nessa época, né, e que não poderia ter feito isso. E foi desmascarada toda essa situação. Na época da assinatura desse contrato com a Betfair, o nosso CEO da VascoSAF era o Lúcio Barbosa. Lúcio Barbosa foi diretor financeiro da KPMG, a empresa, a Roden, a empresa contratada pela VascoSAF e também pela 777 Partners para fazer o processo de due diligence, o processo de NDA, o processo de compliance, de investigação, todo ali. E aí, depois, feito isso, aconteceu a venda da VascoSAF para a 777. E logo depois, a gente viu toda a bomba que estourou aí no mundo esportivo em relação ao grupo 777 Partners. E hoje a KPMG cobra do Vasco mais de 20 milhões de reais na Justiça de São Paulo, devido justamente a essa consultoria lá de 2022 para 2023 que ela prestou à SAF do Vasco da Gama. A SAF do Vasco, por sua vez, entende que a KPMG prestou um desserviço à SAF do clube, uma vez que não cumpriu o seu papel ao fazer ali todas as análises de documentações do processo de due diligence. Fato é que a KPMG cobra do Vasco uma grana muito grande, aonde o Vasco entende que a KPMG não fez um serviço correspondente a esse valor. E ainda por cima a KPMG, né, teria aí, supostamente feito vistas grossas em relação à péssima situação financeira que já se encontrava a 777. Tudo isso já é muito grave, né? O Lúcio Barbosa, como eu já mencionei, era diretor financeiro da KPMG. Ele simplesmente, logo depois que o Vasco da Gama SAF é adquirido pela 777, o Lúcio Barbosa simplesmente, cai de paraquedas no gramado de São Januário. É claro que é uma conjectura, né? É claro que é uma brincadeira, mas o Lúcio Barbosa caiu de paraquedas dentro do Vasco, porque a 777 comprou a SAF do Vasco e já contratou o Lúcio Barbosa, que até então era diretor financeiro da KPMG. Lúcio Barbosa chega para ser diretor financeiro da VascoSAF. No mínimo um conflito de interesse daqueles. E depois de todo aquele turbilhão envolvendo Josh Wander, 777, a irmã do Josh Wander, Justiça Norte-Americana, penhora, não sei o que, aquele tanto de coisa, acabou sobrando ali para o Lúcio Barbosa ser o CEO da SAF, né? Depois também, é claro, que o outro CEO da SAF ali, o Luiz Mulambo, né? O Luiz Melo, foi demitido pela 777. E aí, o Lúcio Barbosa, como atual CEO da SAF naquela época, ele acertou esse contrato com a Betfair. Aonde eu quero chegar é aqui. O Júlio Brandt, naquela época, ficou fazendo lacração
que foi ele quem ajudou a trazer a Betfair para o Vasco, ele quem ajudou a fazer a ponte para trazer o patrocínio, ficou batendo no peito. Nós vimos e trouxemos aqui para vocês foto e vídeo do Júlio Brandt se encontrando, tomando um cafezinho em um shopping center no Rio de Janeiro, com Lúcio Barbosa, na época então atual CEO da SAF do Vasco. E o Júlio Brandt, na época, era um dos componentes do conselho da Vasco SAF, nomeado pelo Pedrinho. Depois a gente toma conhecimento que o Júlio Brandt rompeu com o Pedrinho, entregou sua cadeira no conselho da SAF e hoje Júlio Brandt é um algoz do Pedrinho, é um adversário político do Pedrinho declarado dentro do Vasco. Passado algumas semanas, a gente toma conhecimento de que a empresa MG de Albuquerque SA Market, conhecida como Med Fortune, encabeçada pelo Marcelo Gentil, teria direito a essa comissão de venda supostamente amarrado nas minutas contratuais. Aí eu pergunto para você, torcedor e torcedora do Vasco. Lúcio Barbosa, cadê o Lúcio Barbosa para explicar isso aí? Cadê a investigação? Cadê aquela CPI que a gente exigiu dentro do Vasco e exige até hoje? Cadê aquela sindicância que era para investigar o Lúcio Barbosa, o Jorge Salgado, o Alexandre Campelo, o Duque Estrada, o Osório, o Adriano Mendes, o Mussa, todo aquele escândalo todo da UNA, daquele problema lá da sede náutica da Lagoa, as eleições online, toda essa situação. Cadê as investigações que eram para estar correndo dentro do Vasco? Tá acabando em pizza, né? O Vasco é brasileiro, tem raízes em Portugal, mas tá acabando no delivery italiano, tá acabando em pizza. Isso tá errado. Isso tá errado. Eu quero saber o seguinte. Quem é que vai investigar o senhor Lúcio Barbosa? E eu não sei, é só uma questão que eu levanto aqui para vocês. Será que o Júlio Brandt tem alguma coisa a ver com essa questão envolvendo comissão desse empresário Marcelo Gentil, da empresa Med Fortune? Será ou não? Não tem a ver. Eu não posso afirmar, não tenho como comprovar nada. Só fica aqui no ar essa dúvida. Achei muito estranho. Lúcio Barbosa era o CEO da SAF do Vasco, o Júlio Brandt ficou batendo no peito aí, arrotando para os 7 ventos que ele tinha feito e acontecido nos bastidores para trazer a Betfair para patrocinar o Vasco da Gama. Depois, simplesmente do dia para a noite, que todo mundo sabe que o Pedrinho não deu voz ativa, não deu poder para o Júlio Brandt dentro do Vasco, o Júlio Brandt achou que teria poderes dentro da SAF, e o Júlio Brandt vai e rompe com o Pedrinho. Quem nos garante agora? Quem é que nos garante que o Júlio Brandt de fato não tem nada a ver com isso, e o Lúcio Barbosa também não tem nada a ver com isso? Agora, vai ficar muito estranho se o Lúcio Barbosa disser que não tem nada a ver com isso, porque ele era o CEO da SAF. O homem forte do futebol naquela ocasião era o Lúcio Barbosa. O cara que teve as reuniões, que assinou o contrato, que fez tudo, foi o Lúcio Barbosa. Era ele o representante da 777 aqui no Brasil. Era ele ali o homem forte no Vasco. Até então, o presidente do Vasco da Gama Associativo, ali o Pedrinho, todo mundo brincava que o Pedrinho ia cuidar da piscina do Associativo. Então eu quero saber, quem é que vai botar o Júlio Brandt, ó, o Lúcio Barbosa na parede para questionar ele sobre essa questão no contrato? E cabe também a Betfair esclarecer isso tudo. A Betfair já esclareceu algumas coisas para o Vasco, afirmou que era o tal do Marcelo da comissão que entrava em contato com eles lá, né? A matriz da Betfair. Eles também não entendiam muito essa situação. Então, assim, isso está me soando um caso de polícia, um caso de cadeia. E olha, se isso for comprovado dentro do Vasco, é só a ponta aqui, ó, do iceberg, tá? Porque, olha, embaixo tem muito mais coisa, viu? É a minha humilde opinião, tá? Minha humilde opinião. Na minha opinião, se for comprovada essa situação, se descobrirem essa rachadinha, esse negócio de comissão por fora aí, isso é só a ponta do iceberg. Porque aí se começar a puxar essa ponta de novelo aí, esse novelo de lã, se começar a investigar, a gente vai tomar conhecimento de transação envolvendo jogador que chegou, jogador que saiu, venda misteriosa que não foi divulgado o valor da venda nem no balanço de 23, de 24, de 25, o jogador sumiu do Vasco e o dinheiro sumiu também, né? A gente vai tomar conhecimento. A gente vai começar a tomar conhecimento de dinheiro que o Vasco recebe daqui e dali que está atrasado. E depois muita gente fala que o Vasco não recebeu, sendo que o dinheiro já caiu na conta há muito tempo. E para onde será que foi? Então, assim, vai muito além só de uma comissão de uma patrocinadora.
vai muito além disso. Tá? E se o Pedrinho não tiver rabo preso, se o Pedrinho não tiver aí problema nenhum com nada, ele tem que ser o primeiro a estar com toda essa documentação na mão, na porta do Ministério Público, hoje, amanhã ou depois. Sabe? Ligando ali para uma delegacia civil, para se informar melhor, sabe? Pegando o jurídico do Vasco, já começando a se mover, porque não pode ficar só aí. Beleza, o Vasco não foi lesado, não saiu dinheiro dos cofres para pagar uma comissão indevida, tá? Mas não acabou aí essa situação. Tem que ir atrás, e se tem nome, se tem empresa envolvida, se tem CNPJ, se tem CPF, tem que ir atrás dessas pessoas, atrás dessas empresas, perguntar quem é que fez parte, quem é que não fez, quem é que teve a ideia, os valores, saber de tudo, para ir atrás de todo mundo. Porque só assim efetivamente vai ter como fazer uma faxina dentro do Vasco. O que não pode é ficar vagabundo dentro do clube, trabalhando, ganhando, que não é pouco salário hoje em dia de dirigente de futebol, não é pouco, é vagabundo conselheiro do Vasco, vagabundo que veste a camisa do Vasco, roubando o nosso clube, pegando o dinheiro do nosso clube, pegando o dinheiro de patrocinador do clube, fazendo rachadinha, esquema para pegar dinheiro daqui e dali. É por isso que tem essa briga nojenta política dentro do Vasco. É por isso que todo ano a eleição acabou de acontecer, passa 2 meses, já começa a patifaria, a putaria dentro do Vasco para derrubar o presidente. Já começa-se a se falar de novo candidato, faltando 2 anos para a eleição, para poder derrubar o presidente. É por isso que nada se consegue aprovar dentro do Conselho Deliberativo. Toda vez que vai ter reunião no Conselho, é quebra-quebra, é quebra-pau, é falta de respeito, é via de fato, é pancadaria. Toda vez ali os conselheiros, toda vez também ali aquela patotinha de benemérito e grande beneméritos, a maior parte não falam merda nenhuma e quem fala vem sempre a público, a maioria, para defender os vagabundos, porque eles têm o rabo preso, porque eles estão sentados em cima do rabinho, porque eles sabem que se a sair ali a turminha deles lá da máquina, do controle do Vasco, acaba a mamata, acaba o cabide de emprego, esse negócio de colocar o amigo, o irmão, a mulher, o cunhado, a prima, o vizinho, o amigo do vizinho, todo mundo para trabalhar dentro do Vasco, isso vai acabar. Se começar a mudar isso aí tudo, vai acabar a comissão para quando contrata jogador, vai acabar a comissão quando vende jogador, vai acabar a comissão quando vai cortar a grama, porque olha só, escutem o que eu estou falando. Se for comprovada essa situação aí, e se achar certinho quem foi, quem não foi que participou, isso é só a ponta do iceberg, é só o começo, tem muito mais coisa. E esses vagabundos que vestem a camisa do Vasco têm que sair de São Januário algemado. Tem que sair do Vasco algemados, proibidos de pisar no nosso estádio e ver o sol nascer quadrado. Porque se um deputado, um vereador, um político, alguém do poder público faz isso aí, já é digno de ser aí retirado do seu cargo público e responder juridicamente. E por que que acontecendo algo dentro do Vasco da Gama, isso vai acabar em pizza? Eu quero saber do senhor Pedro Paulo de Oliveira, o nosso presidente Pedrinho. Eu quero saber do Pedro Salomão, que é um excelente advogado. Eu quero saber também do Felipe Carregal. Quais serão as diretrizes, quais serão as atitudes tomadas pela diretoria do Vasco? Isso tem que ser investigado. E se não acontecer investigação, vai dar base para o torcedor pensar o que quiser. E a gente já começa a pensar um monte de coisa aqui. Que a gente sabe que tem muita coisa errada dentro do Vasco ainda. A começar pela sindicância interna, que até hoje não foi apurada, para investigar o senhor Alexandre Campeiro, o senhor Jorge Salgado, o senhor Duque Estrada, o senhor Osório, o senhor Adriano Mendes, e etc. e companhia. Eu estou de olho nessa situação, e essa vagabundagem tem que acabar. Tem que acabar. Você que é conselheiro do Vasco, você que é benemérito do Vasco, usa da sua influência dentro do clube para ajudar o nosso time, o nosso clube de futebol, a nossa agremiação. Não usa da sua influência para fazer tráfico de informação dentro do clube. Não usa da sua influência para fazer parte de grupo político, para ter benefício amanhã ou depois no balcão de negócio chamado Vasco da Gama, para conseguir mais um cabidão de emprego daqueles. Usa a sua influência para ajudar o Vasco. Essa tem que ser a prioridade do nosso clube. Tá, meus amigos? Então é isso basicamente que eu tinha para trazer para vocês nesse conteúdo de hoje. Deixo um abraço para cada um de vocês e tamo junto, tá?
fica essa reflexão, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e valeu, Vasco!